bem-vinda. Tudo bem? Olá, tudo? Então, tá bom. A Andressa, ela criou agora o perfil dela, agora que ela tá morando aqui, né, Andressa? Criei. Morar é outra coisa. É outra coisa. E eu amei esse nome. Foi muito legal o nome que ela deu para o perfil dela. E vocês podem acompanhar tanto o perfil pessoal, que é aberto também, não é, Andressa? Sim. Quanto o perfil de morar é outra coisa, ela vai compartilhando aí os dias dela, como acontece e tudo mais, né? Conta Sim. um pouquinho sobre você, como nasceu essa ideia de vir para a Itália, como nasceu essa ideia de comprar uma casa na Itália, como você chegou até mim, como foi sua experiência, com o meu trabalho. Fique à vontade. Vamos lá então. Meu nome é Andressa. A gente veio em setembro do ano passado para cá, definitivo. E eu conheci a Shirley através de uma indicação, porque a gente começou a buscar imóveis para alugar, mas a gente viu que talvez daria para fazer uma compra por aqui também. E aí veio a indicação que a Shirley trabalhava com a venda de imóveis e realmente a gente encontrou a Shirley em dezembro de 2023. Dezembro de Né? 2023 que eu contatei você e a gente começou a conversar, a gente passou mais ou menos o que a gente poderia pagar, né, e tentar entender. A minha cidadania ainda não tinha saído ainda, ela ia ser julgada, mas a gente já estava vendo essa questão. A Shirley me deixou super tranquila, dizendo: Andressa, não precisa nem de cidadania para comprar casa aqui. Me deixou bem tranquila com as dúvidas que eu tinha, né? E aí a Shirley mandou uns 40 links aí de casa para mim olhar, né, em várias da região dela aqui. E foi bastante trabalhoso para olhar, né, cada link, ver a cidade, ver as características do imóvel, mas sempre com o apoio da Shirley aí para que a gente tivesse uma boa escolha. Pois é, porque eu não sei se o pessoal aqui sabe, muitas pessoas chegam até mim pensando que eu só vendo aquilo que está no site da nossa imobiliária. E não é assim, porque eu entendo que cada pessoa tem uma necessidade. Então, a gente, nesse decorrer de 3 anos, fizemos parceria com várias imobiliárias na região. Na época, tadinha da Andressa, eu tenho que contar. A gente não tinha parceria nenhuma, né? Então, assim, eu vendia imóvel na minha região, para italiano e tudo mais. Aí, nessa primeira entrevista, a Andressa me falou a necessidade dela, e essa necessidade podia se expandir para as cidades ao redor. Eu falei, Andressa, essas imobiliárias não fazem parceria conosco. Infelizmente, pagar consultoria, porque é a 1 hora de distância de Perúdia e tem todo um trabalho para ser Sim, verificado e tudo mais. Te acompanho até a entrega da chave na tua mão e tudo mais. E assim é o meu trabalho. Então, muita gente me procura falando, me pode passar o link da tua imobiliária? Tem poucas possibilidades dentro do preço que o pessoal procura, né? Porque a maioria dos italianos ou quem já mora aqui procura imóveis de maior valor. Os brasileiros estão ali entre 50 a 100 mil, né? Aí, essa primeira entrevista, vê o perfil da pessoa, eu começo a procurar com as imobiliárias parceiras e a gente vai mandando aí esse monte de link, as pessoas vão selecionando aquilo que mais agrada, o que me isso, ajuda muito, e, e aí é só escolher e seguir o processo, né? Como isso foi aí mesmo. pra gente, então, porque você comprou com procuração, né? Isso. O que aconteceu? A gente não conseguiria vir à Itália para fazer a compra do imóvel. Então, o que aconteceu? A gente gostou do imóvel, a Shirley visitou o imóvel, a gente fez toda uma videochamada do imóvel, né, para ver se a gente gostava ou não. Realmente a gente gostou do imóvel. A gente entrou com uma proposta no imóvel, né? Que é uma etapa, né, Shirley, que tem que passar uma etapa bem importante, porque é uma Importante. decisão, não é uma coisa verbal de eu quero e daqui a pouco eu vejo outra casa e eu não quero mais aquela, né? A partir do momento que você formaliza uma proposta, ela tá valendo, né? Para ambas as partes, para quem compra e para quem vende. Então, a gente formalizou a proposta. Depois disso, veio a questão de, tá, vocês não vão vir para a Itália para assinar a escritura da compra dessa casa, né? Então tivemos que fazer uma procuração, aquela frase, né? Cheguei quando tudo era mato,
Então, É assim, verdade. veio uma procuração, tinha que entender como fazia com a procuração no Brasil, porque ela vem em italiano, cartório não queria reconhecer, teve todo um, né, toda uma Um etapa aí, processo e aprendemos juntas, né? Nossa, aprendemos eu lembro. uma semana sem dormir, tentando desvendar o mistério da procuração, Até porque mas o notário aqui nunca tinha trabalhado com a nunca. procuração brasileira, então nem ele sabia dar instrução de como fazer, né? E É, como não era a primeira casa que eu vendia para brasileiro, mas era a primeira casa que eu vendia com procuração. com Então procuração. foi um processo e a Andressa foi uma gracinha, teve paciência, porque querendo ou não, eu não sei tudo, né? Naquela época eu sabia muito menos. Então a gente dependendo, a gente vai aprendendo juntas, né? E ela teve toda essa Isso, paciência de entender essa limitação, que era tudo novo, tanto para mim quanto para ela. Mas no final isso. deu tudo certo. Agora Sim, só. despachamos a procuração via DHL aí para ti, tu recebeu, e aí foi E para o deu tudo ato e certo. deu tudo certo. Pois é. E a Andressa ainda demorou para vir a conhecer a casa, né, Andressa? Demorou Isso. quanto tempo? A gente entrou com a proposta da casa em fevereiro de 2024. Em maio, a gente, né, fez a escritura, né? A Você teve lá com a escritura. procuração, a gente participou de um formato videochamada também da escritura, né? As fotos. E eu vim conhecer o imóvel mesmo, pegar a chave na mão, Novembro, né? dezembro. Aham, dia Dezembro. 14 de dezembro de 2024. E A gente passou o veio para Natal cá. comigo. E passei o Natal na sua casa. Exatamente. Ah, só Exatamente. abrir um parêntese sobre proposta. Isso é muito importante falar. Tem muita gente que fala assim: Ô Shirley, faz a proposta de. É complicado. É complicado porque proposta verbal aqui ninguém não quer nem ouvir. Você perde ainda a possibilidade de fazer proposta. A proposta é escrita e ela vem escrita e assinada, e aquilo é um documento muito sério, né? Porque se o proprietário assinar aceitando a proposta, aquilo deixa de ser uma proposta e vira um contrato preliminar. Então não é que você faz a proposta e depois você vai no escritório fazer um contrato, não. Você fez aquela proposta, depois que ela é assinada pelas duas partes, ela vira um contrato preliminar. E caso a pessoa desista, tanto o vendedor quanto quem fez a proposta, vai ter que arcar com multa de rescisão, que é duas vezes o valor da caparra. A caparra é o valor de entrada, tá? Então, se você fez uma proposta no imóvel de 50, eu vou propor 45, sendo que desses 45, 5 mil é a entrada do imóvel. Depois que eu assinei, a vendedora assinou aceitando a proposta, e eu falo, poxa, eu pensei, eu quero cancelar. Mesmo você não tendo dado nenhum dinheiro ainda, você, por lei, aquilo é um contrato e você tem que cumprir com as cláusulas, então você vai pagar o dobro dos 5 mil que você tinha proposto de pagar como entrada. Então é bom Exatamente. saber disso para saber que proposta não é uma coisa que brinca. Esses dias, eu acho que falei até na outra live, um menino muito doido, ele é moldavo, ele foi no viu a casa, gostou da casa, foi no escritório, fez a proposta, vendedor veio no escritório, aceitou a proposta. O menino, no outro dia, que eu já tinha avisado que essa proposta tinha sido aceita, ele mandou um link de outra casa, falou assim: eu queria ver essa casa aqui. Eu falei, filho, você deve estar brincando comigo, né? Porque nós temos uma proposta assinada. Se você mudar de ideia, você vai ter. E a caparra dele era tipo 10 mil. Você 20 mil para o vendedor. Não tem lógica. Eu te aconselho nem visitar outro imóvel, né? E aí deu tudo certo no final também. E aí a Andressa veio, ela veio para conhecer a casa. Como foi? Quando você chegou, a casa era maior do que você pensava, menor do que você pensava, superou as expectativas ou Foi, deixou a desejar? foi exatamente o que a gente assistiu no vídeo, né? Quando você veio fazer a videochamada da casa para a gente conhecer. A surpresa foi os armários cheios de coisas ainda, né? Que as pessoas aqui fecham a casa e muitas vezes vão embora. Então a surpresa maior para mim foi ver os armários ainda cheios de roupas, cheio de remédios e as louças, né? Então para mim a surpresa Ah, foi mas essa, foi algo detalhe, vou me defender disso daí. A Andressa quis que ficasse tudo, porque isso. tinha a opção.
quer que esvazie a casa ou quer que deixe desse jeito. Foi uma escolha dela deixar tudo Sim, porque ela sabia que tinha tesouros ali dentro, né? exatamente, tinha móveis muito bons e tal, então muita coisa eu pensei, ó, vou aproveitar, mas eu não achava que dentro do imóvel, do mobiliário tinha tanta coisa, né? Mas não, a gente reaproveitou muita coisa foi fora também. Mas deu para dar uma limpa legal na Tinha até o casa, fantasma. tinha um fantasma. Então, assim, mas foi dentro do que a gente viu através das fotos, das lives, dos documentos, estava tudo dentro dos parâmetros, sem problema nenhum. Ok. E sua casa é uma casa que eu vou fazer perguntas como se eu não Ah, soubesse, ok, tá? passa. Mas a sua casa precisava de reforma? Como foi esse processo? Então, como toda casa, basicamente aqui na Itália, né, uma pintura sempre interna, né, é necessário, né, até mudar o ambiente e tudo. Então, sim, a minha casa ela precisava sim de uma pintura interna e também fazer a troca da caldaia, que ela era muito velha. E como essa casa ficou fechada, acho que 9 anos foi, né, Shirley, que a senhorinha tinha Foi. morrido, ficou parada 9 anos. Então, realmente, eu tive que fazer a troca dessa caldaia. Mas isso foi tudo feito enquanto eu estava no Brasil. A Shirley tem esses trabalhos à parte aí, né? São serviços extras dela, que a gente contrata, e ela trouxe aqui o hidráulico, fez os orçamentos, e a gente autorizou lá do Brasil mesmo fazer a troca do equipamento, né? Desse sistema de aquecimento, né? E a pintura depois eu resolvi fazer por conta, né, Shirley? Pois é. Mas eu fui. Corajosa, Andressa, que ela É, veio em dezembro num frio danado eu e foi tinha lá e 7 pintou a dias. casa dela. Tinha 7 dias para deixar a casa arrumadinha para morar. Pois é. Aí o pessoal pergunta muito de. Eu gosto que você fala sobre isso, sobre eficiência energética, né? Porque a sua casa, ela é uma G e continua sendo G até hoje, né? Tudo Sim. bem que você colocou uma caldaia nova, mas não foi feita uma atualização ainda dessa classificação Não, energética. E nem não. adiantaria, porque precisaria trocar os enfícios, as janelas, Sim, né? Para sim. melhorar essa classificação. Mas você, como moradora hoje, criadora do morar é outra coisa. Me conta, essa classificação energética, o que que muda na sua vida de verdade? No momento, nada, assim, eu posso dizer. Porque, assim, eu consigo manter minha casa quente, né? Claro, eu sempre digo, tenta entender a sua casa para ver até em que momento ela faz o aquecimento, rescalda, que a gente fala, né? Não adianta eu seguir o cara que diz, mete lá 19 no teu termostato que a tua casa vai ficar boa e deixa lá o inverno inteiro. Então, você tem que entender a sua casa. Então, eu entendi a minha casa, ela chega até uma certa temperatura, não passa o frio dentro de casa, tem o banho quente, tudo. Então, assim, teria que fazer alguma mudança? Sim, talvez teria. Trocar janelas, né? Trocar a porta, que a gente sabe desde o início que teria que ter trocado. Mas ela possui vidros duplos, ela possui um sistema, né? Ela tá própria, vamos dizer. Podia melhorar? Poderia, claro que poderia. Porém, a gente manteve assim e por enquanto estamos vivos, né? Então, Pois é. E não então, influencia na taxa, quando você vai pedir lá a ligação de água, luz e gás, isso não vai influenciar, pelo menos nesse primeiro momento. Não é que eles perguntam, me dá a sua app, me dá a sua classificação isso, energética para eu ver a taxa que você vai pagar de luz, né? Então é bom as sim, pessoas saberem que neste momento, por enquanto, isso não influencia. Se vai isso, influenciar no futuro, a gente não sabe, né? isso, exatamente. E aí eu gosto também que no teu perfil você fala muito sobre esse dia a dia e muita gente tem dúvida sobre dois assuntos aqui que eu anotei: taxa de lixo Isso, e o IPTU. A sua casa, ela isso. foi comprada como primeira Primeira casa. casa. Uhum. Uhum. Comprei como primeira casa, usufruí de pagar 2%, né, Shirley, na hora da Exato, compra. Só que tem os contrapontos, né? Que contrapontos? Eu sei que em até 18 meses eu tinha que mudar para a Itália. Só que como exato. eu estava ciente que estava já no calendário a mudança para o país, eu fiz a escolha de primeira casa, pagar menos impostos, mas eu tinha como contrapartida estar aqui até novembro de 2025. Cheguei em setembro, na linha, sim, mas cheguei, né? Uhum. Então eu recebo os benefícios, mas eu também tenho as contrapartidas.
E não é só mudar, né? É transferir a A residência. residência. Isso. Então, Então, eu falo com os meus clientes sempre, não deixe para a última hora, porque o processo de fazer o pedido de residência, ele demora. Então, demora. não é que sai com uma semana. Então, a Isso. gente precisa ter atenção sobre isso. A gente fala 18 meses por lei, mas é interessante chegar até uns 16, 17 no máximo, né? Isso, Esses isso. dias, o nosso grupo teve uma discussão, que a Andressa até participou lá, de pessoas que relataram que compraram como primeira casa, tiveram o benefício de 2%, nunca conseguiram a residência. Eu não aconselho. Como eu trabalho, eu informo, mas cada um é adulto e decide o que vai fazer. Isso. Porque Isso. depois chega uma boleta gigante em casa e aí não adianta falar. Não tive a informação certa. A informação está Isso. aí, está na internet, está com o chat de GPT, está tudo aí. Né? Eu informo. Mas se a pessoa decidiu comprar como primeira casa e não transferiu a residência, e depois ou vendeu, ou está lá até hoje, você corre um risco, né? Corre um Que eu não risco. sei se vai Não dá acontecer para ou depender não, da mas sorte, né? é depender da sorte. E até quando? Eu não sei. Eu vou contar um testemunho de uma amiga minha. Uma dela esqueceu de pagar uma multa e nem sabia mais dessa multa e ficou lá. Era uma multa tipo de 100 euros. 10 anos depois, essa multa chegou de 5.000 euros. 10 anos depois. Então, né, eu prefiro fazer tudo certinho e não contar com a sorte. Não contar com a Então, sorte, exatamente. você, como comprou a primeira casa, você não pagou IPTU, porém, Vamos esse lá. período, fala aí. Isso. Do dia que eu assinei o ato da compra da casa, né, que a Shirley fez a procuração ali, então eu paguei o IPTU até o momento que eu solicitei a residência aqui. Então, sim, o IPTU ele é pago, que chama IMO aqui, né? A gente vai pagando enquanto não reside no imóvel, né? Mas a partir do momento que você passa a residir no imóvel, que eles confirmam a tua residência nesse imóvel, né? Que a polícia passa aqui na tua casa e tudo mais, a partir daquele momento você começa a ficar isento de pagar, se ela continuar sendo a sua primeira casa. Então, sim, paguei IPTU Exatamente. dessa casa, basicamente, vamos considerar quase 2025 todinha, né? E metade de 2024, o IPTU da Uhum. casa aqui. E como foi? Foi caro? Então, eu fiz os cálculos ali. Só você pagou? Seu marido também Então, pagou? é sobre o número de pessoas no No contrato da contrato. compra. Isso, como Isso. é comprado em Na conjunto, eu e meu escritura. marido, o que acontece? Eles calculam lá o IPTU e ele é dividido entre, vamos dizer, os CPFs, né, dos compradores da casa. Então, vem, como vamos dizer, um cálculo para o João pagar e um cálculo para mim pagar. E o que a gente faz, né? Em questão de valores, podemos dizer que um ano inteiro custou mais ou menos 550 euros o IPTU dessa casa aqui. Se for somar o ano inteiro, claro, como eu falei, a gente pagou meio proporcional, porque não foi anos inteiros, né? Porém, se somar, é uns 550 euros mais ou menos de IPTU essa casa aqui. Que é baseado na renda cadastral do imóvel, né? Que seria o valor Isso, venal, como a gente chama no Brasil, o valor venal. valor venal. Só que aí também, você na sua casa, é bom falar que a sua casa tem uma boa metratura e ainda tem a garagem. Então, vem Tem a tudo garagem. incluso, né? Isso. Agora, só um detalhe muito interessante. Vamos dizer que a Andressa comprou o imóvel dela e ela é cidadã e ela vai poder morar aqui. E comprou com uma amiga que não é cidadã e não vai poder morar aqui. Você sabia, Andressa, que você poderia pagar só os 2%, mas a sua amiga pagaria os 9%? Então, essas taxas seriam divididas ali na hora da De compra forma também, diferente. e também calculada da mesma forma na hora de calcular ali o IPTU. Uhum. Então, é bom estar atento sobre Tá isso, né? atento Então, sobre os isso, né? dois têm que trazer a residência, não adianta Os só dois. um trazer a residência, né? Então, os dois têm que trazer a Exatamente. residência. E a taxa do lixo? Me conta um pouco sobre essa taxa A, do lixo aí. a taxa do lixo a gente começa a pagar aqui quando a gente vira o residente, né? Então, estou falando, paguei IPTU, mas não paguei taxa de lixo, porque a gente não morava aqui e não era residente. Então, agora foi semana passada, veio no meu e-mail a taxa do lixo,
e ela veio proporcional ao tempo que a gente solicitou a residência. Eles começaram a contar do dia que eu solicitei a residência. Então, vamos dizer que uns 6 meses, a taxa do lixo ela é contabilizada por número de pessoas na casa. Aqui no Exato. casa a gente é 3, né? Eu, o João e a Mariana. O que acontece? Fizeram a proporção, então, do tempo que a gente pediu a residência até dezembro, fechar. E chegou, então, esse mês para pagamento. Deu 166 euros. Uhum. Olhando a Barato. tabela, porque o IPTU, a gente consegue, o IPTU, a taxa do lixo aqui de Igual, a gente consegue olhar no site, lá mais ou menos tem o valor fixo, né? Para 3 pessoas, se eu não me engano, era 200 e poucos euros. Só que daí veio proporcional, né? Porque a gente não ficou o ano todo aqui, então veio proporcional. Mas deu 166 euros. Aí tem que fazer o Eu pagamento. pago mais, viu? Eu pago 480, se eu não me engano, aqui É, por ano. Mas nós somos 3 pessoas, mas eu estou no centro histórico, né? sim. Então, pode ser por isso que o Pode meu ser. é E mais varia caro. muito, né? De cidade para cidade também, porque às vezes tem Sim. reajuste, às vezes não tem, né? E aqui não teve reajuste do ano, mas foi isso. Foi 166 proporcional, vamos dizer que basicamente 6 meses para 3 pessoas. Então, o total ali seria mais ou menos uns 200 e pouco o ano inteiro. Uns 280, mais ou menos. Então, tá. Andressa, e você comprou a primeira casa, Isso, você comprou o seu primeiro imóvel como primeira casa. E isso, agora você está indo para a sua segunda casa. isso, Você quer isso. compartilhar essa nova experiência conosco? A Porque. experiência de pagar mais imposto agora. A primeira casa, Exatamente. para vocês terem noção assim de valores, a primeira casa, então, claro, tem o valor, né? Paguei o valor de consultoria da Shirley, tem o pagamento da imobiliária, é uma coisa diferente, né? Porque no Brasil, se tu tá comprando a casa, não é você que paga, é o vendedor lá que tem que pagar a comissão, né? Aqui é o contrário, né? A gente também paga, né? A Deixa eu só imobiliária. explicar isso de novo. Eu tenho que sempre explicar, porque muitas pessoas estão chegando agora. Como funciona isso? É, é como no Brasil é 6%. A gente é iludido que o comprador não está pagando, mas isso está embutido no valor do imóvel, né? Então, o comprador está pagando sim. Aqui também pode variar de 6 a 10%, tá? Então, como que o governo entende? Vamos dividir em partes. Quem compra paga metade disso e quem também paga. Mas é sempre, olha, na nossa imobiliária, ou é 3 mil para imóveis abaixo de 100 mil, ou é 3% para imóveis acima de 100 mil, né? Então, se a outra imobiliária seguir esse mesmo parâmetro, no total vai somar 6%, que seria a mesma taxa aí do Brasil, né? Exatamente. Então, é só para deixar isso bem claro. No teu caso, eu fico com o coração partido que você teve que pagar a consultoria, porque na Sim. época eu estava bem no início, não tinha parceria, mas hoje quem compra comigo na minha região, deixando bem claro, na minha região, com parcerias com imobiliárias que a gente faz parceria, só paga a imobiliária, não Imobiliária. paga consultoria. Agora, se Isso. você quer comprar casa em Torino, em Milão, em Pádua, qualquer outro lugar da Itália, infelizmente, além de pagar a imobiliária, precisa pagar a minha consultoria, porque eu não venho paga por eles, né? E aí, Isso. conta pra gente essa experiência de comprar a primeira casa, o que você pagou de taxa e o que você vai pagar de taxa. Não precisa dar valores se você não Sim, quiser. É mas vamos, só. vamos assim, ó, por exemplo, a primeira casa, né? Então, eu paguei a imobiliária na época 2.500 mais o IVA, deu uns 3 mil euros a imobiliária na época. A sua Isso. consultoria, né? O valor da sua consultoria. E na época, em 2024, isso, 2% sobre o imóvel, mais os custos do notário, botar dinheiro na conta do notário, né? Que tem todo um negócio, deu 2.900 euros na época. Porque Então, era a vamos, primeira casa, porque era a né? primeira casa. Então, isso daria só assim, ó, vamos dizer, vamos chutar ali, ó, a imobiliária, mais as taxas do notário, impostos que também estavam juntos, e mais a consultoria da Chile, a gente já está falando aí basicamente de 10 a 12 mil euros no total. Na Uhum, época, para uhum. deixar tudo certinho a primeira casa.
né? Para Mas deixar. eu vou defender a minha consultoria. Eu falei com ela, Andressa, eu vou fazer o possível para você ter o maior desconto no valor do imóvel, para Exatamente. compensar o meu trabalho também. Porque senão Claro. seria muito fácil, né? Estão pedindo 30, o dinheiro não é meu, eu vou lá e ofereço É, 30. Não. Então eu sempre exatamente. trabalho para a gente ter o desconto maior dentro dessa Isso. negociação, assim. Não só quando Agora, é consultoria, mas quando é também com compra direto pela então é bom imobiliária. sempre não só pensar no valor do imóvel, mas tem tudo isso que corre por trás ainda também, né? O valor de imobiliário, o valor do notário, dos impostos, né? A consultoria, sim ou não, você tem que pagar também. Então, você ainda tem que reservar um dinheiro ali à parte, além do valor do imóvel, né? Ah, e outra coisa que foi bom você ter falado, porque as pessoas confundem, ah, mas é 9%. Cara, 9% é só de taxa pro governo, né? O Ainda governo tem que acrescentar o trabalho do cartório. do cartório. Então, tem gente que chega para mim e fala, mas por que ficou tão caro? Não é 9%? Não é 2%? 2% é de taxa, mas aí tem o trabalho do cartório, Do que é a cartório do parte, né? notário. Isso, Que é exatamente. o notário, que a gente chama de notário. Agora, partindo para uma segunda casa, já não é mais 2%, é 9% do valor do imóvel, mais o valor, né, do serviço do cartório, do notário, né? Tem o valor da imobiliária que esse ano reajustou, né, basicamente, né? Então, vamos dizer que é só imobiliária é 3.000 euros mais o IVA, né? Só que a Shirley sempre faz um bom trabalho no sentido de vamos negociar esse imóvel, pelo menos para você tirar esses Essa valores todos por diferença. trás. Então, vamos dizer que a gente basicamente galgou aí uns 7.000, né? Uns 7.000 euros de desconto na casa, né? E é Foi. basicamente o que eu vou pagar de taxas aí que vai rolar por trás, né? Que são Uhum. imobiliária, notário, ajuda, né? Como Eu te ela passei o orçamento ontem do notário, não passei? passou quase 4.000. Uhum, Hum. quase É 4.000 euros. porque a renda do imóvel também não é muito cara, então não ficou tão Isso. caro. Porque É, tem mas imóvel. basicamente o valor que a gente galgou de desconto da casa está indo agora para pagar essas taxas, impostos, né, que tem que ser pagos. Deixa eu contar um segredo para vocês. Como funciona aqui, né? A agência de Entrata, que é aquele que dá os valores de imposto. Por exemplo, se tem uma casa antiga e não foi feita nenhuma atualização nela, não foi vendida antes, não foi feita nenhuma obra que precisou atualizar essa documentação, ela fica com a renda cadastral baixa, tá? Aí, se você foi lá, mudou uma parede, tudo mais e atualizou tanto no Comune quanto na agência de Entrata, ela faz essa a atualização do valor cadastral e aí que vem a bomba, né? Então, assim, o imóvel que você está comprando não foi feito nada nos últimos 20 anos, então ainda está com valor desatualizado, por isso que a escritura ainda está ficando baixa. Porque eu estou Ainda tá vendendo um ficando. imóvel agora lá em Deruta, que eles fizeram modificação, né? Informação, atualizaram a agência dele em trata pouco tempo atrás, está ficando 7.000 euros de escritura. E olha que é um imóvel de 50.000 euros. 7.000 só de escritura, né? Só de Mas porque a escritura. agência dele entrada fala, ah, beleza, que bom que você esteve aqui. Prazer, deixa eu atualizar Deixa eu o seu atualizar o valor teu cadastral. cadastro. Exato. E aí, Andressa, vamos lá, vamos ver se você fez a lição de casa direitinho. Você comprou a primeira casa. Por que Sim. que você não está comprando essa outra casa como primeira casa? Não está transferindo o seu direito de primeira casa para essa e não está vendendo essa? Como que fica essa situação aí que é um pouquinho complicada da gente É, entender? essa situação começa já a dificultar o nível, né? Sobe o nível. Na verdade, a gente tá morando na primeira casa, continua morando aqui, comprando uma segunda, pensando em ir morar na segunda. Então, antes de fazer isso, entra a Chile novamente. Porque não é só assim, ah, vou ali comprar mais uma e aí eu me mudo.
chamo o caminhão e vou embora e mando trocar a conta de luz. Não, não funciona assim, né? Existem vários critérios aqui na Itália que você tem que seguir para também não aparecer mais uma boleta surpresa aí para você pagar, né? Então, por exemplo, eu consigo sim mudar para minha casa nova, não tenho problemas, porém tinha que ser na mesma cidade, porque eu comprei essa casa aqui há menos de 5 anos. Tem todas umas regras, né, Chile? Mas assim, ó, cada caso é um caso. Não adianta eu dizer para ti que esse caso meu é o exemplo para os próximos. Não, né? Existem outros exemplos de ao contrário, enfim, mas só para vocês terem uma ideia, eu posso mudar para o meu imóvel novo sem pagar nenhuma multa. Porém, tinha que ser na mesma cidade. Ou então eu esperar fazer 5 anos que eu comprei esse imóvel, né? Mais ou menos isso, né, Shirley? E Isso. depois mudar para lá. Então vocês prestem atenção, porque há várias. Não é que são pegadinhas, mas são regras que existem na Itália, que muitas vezes no Brasil a gente não tem. E a gente acha que, compra a primeira, daí eu vou ali, compro a segunda, eu mudo, chamo o caminhão e vamos embora. Não, não funciona assim. Então, antes de dar qualquer passo, é importante ter alguém. Pesquise, claro, tem muita coisa na internet também, mas ter alguém que já tem exemplos, que já passou por isso, é importante. E outra coisa é se programar, né? Porque hoje você compra a primeira casa e pensa, não, vou comprar a primeira casa que eu vou estar economizando e pronto, vou para lá. Mas se você já sabe que no futuro você vai comprar uma outra casa e vai querer mudar para aquela outra casa, então vamos estudar a situação, porque talvez seja melhor você comprar a segunda casa agora e depois comprar outra como primeira casa. Só que aí também entra o que a Andressa chama de pegadinha, que precisa estar atento. Você não pode comprar a primeira casa no mesmo comune se você já tiver a segunda casa ali. Então, cada caso é um Cada caso. caso tem que ser estudado, né? Então vende essa primeira aí que você comprou. Eu também pago algo por ter comprado como primeira e não estar mais morando nela no período mínimo que o governo pede que você more nessa casa. Gente, Então, tem muitas cláusulas. se você for comprar imediatamente, você tem aí 12 meses, tá? Para Isso. trocar, né? Igual a Andressa comprou a primeira casa. Se ela fosse comprar a outra casa e fosse mudar para lá e quisesse comprar como primeira casa também, ela teria que vender essa e ela teria 12 meses para mudar para outra. Shirley, é 24 meses, tá? É uma lei que ainda não está sendo aplicada. Então, vamos trabalhar com o que já existe para não correr risco, né? Eu prefiro não correr risco. Então, ela poderia vender essa e ela tem 12 meses para transferir a residência para outra que ela vai chamar de primeira casa também. Então, Isso. estejam atentos. Se você já sabe que você vai comprar mais de uma casa, vai comprar uma para morar e outras duas, três para investir. Então, vamos fazer um planejamento Um direitinho para planejamento. saber em Uhum. qual casa utilizar esse benefício O de benefício. adivolação de 2%, né? É A só gente já detalhes que a falou. gente traz, porque às vezes parece tudo tão fácil. Eu tenho dinheiro, eu peguei um investimento, sei lá, qualquer coisa. Mas não, tem bastante regra a ser seguida, bastante cláusulas que tem que ser seguidas para você não receber surpresas, né? E surpresas vezes 6 é complicado, né? Então, tem que tomar Pois é. cuidado, né? Pois é, e voltando sobre a sua compra, quanto tempo demorou desde que a gente assinou a proposta até a assinatura da escritura? Você lembra? Dessa primeira casa, a gente assinou a proposta em fevereiro e Uhum. assinou a escritura em maio. Foi bem rápido. Demorou um pouquinho mais por causa da procuração, né? Da procuração, isso. E porque eles tinham que arrumar um negocinho na planta aqui, que era uma janela. É, Lembra da janela? exato. Verdade. Isso Precisava também. atualizar a planimetria. Isso. Precisava atualizar a planimetria, porque tinha uma janela que eles fecharam e não mudaram na planta. E aí a gente pegou isso e aí eles tinham que arrumar. E demorou um pouquinho. Aí eu vi que atualizaram em abril na Comune, e aí então em maio ficou o ato no dia 17 de maio. A Pois gente é, fez. e sem falar que quando a gente assina a proposta, né, Andressa, o vendedor tem ainda de 10 a 15 dias para decidir se ele vai aceitar a proposta ou não. Então, Isso é só muito aí a gente já importante perde um também, né? tempão. Não é só dizer que você tem a grana para comprar ou que você quer muito a casa. A pessoa do outro lado também tem que aceitar você. Será que eu quero vender para essa pessoa? Mas o que eles vão fazer com a minha casa?
né? Tem todo um histórico envolvido, né? Então, você tem que ficar aguardando, né? Você fica ali, será que eles vão aceitar a minha proposta? E eles demoram, eles vão conversar com os familiares, tudo piano, E piano, muitas como diz vezes aqui. tem mais de um proprietário, né? Porque foi Exato. herança, então precisa que todo mundo esteja de acordo com a venda. Na realidade, Exatamente. isso deveria ser feito antes, né? Quando coloca já a venda. Mas vai entender, aqui as pessoas mudam de ideia toda hora. Isso. Então eles demoram mesmo para para responder de 10 a 15 dias aí uma proposta. Isso. Mas foi rápido, não foi demorado, não. E aí, enquanto isso, você já vai preparando a procuração, vai procurando, né? Se preparando ali financeiramente para a hora que acontecer o ato, você já está com tudo pronto e organizado, né? O tempo voa, né? É, Pois tempo. é, o tempo voa mesmo. É, alguém tem alguma dúvida? A Aline que falou, essas regras aos poucos, sim, assustam, mas nada que impede de prosseguir com seu sonho, né, ou com a compra do imóvel. É É só se planejamento. informar direitinho, é só se informar direitinho, para não correr risco nenhum. Outra coisa que eu iria falar sobre reforma, né, que eu agora estou aí, gente, nossa, estou nos últimos dias da reforma da Casa do Cogumelo, mas assim, eu ando tão ansiosa. E a Andressa também vai precisar dar uma mexida lá na casa nova, né, Andressa? O que que você vai fazer Vou. lá na outra casa? Conta Vamos no pra de gente. sempre, né? Vamos no de troca de caldaia, né? Talvez parte elétrica lá, algumas coisas que tem que mudar. Tem um negocinho no telhado lá que a gente desconfia que é umas telhas quebradas. Sempre tem algo para fazer. Vai ter que pintar, é, arrumar jardim, que agora tem jardim. Então, tem algumas coisas aí para fazer, mas nada muito grande, tipo quebrar parede, que nem a obra da Shirley na Casa do Cogumelo, né? O meu lá é mais simples, as coisas que tem que fazer. Da Shirley já é pancadão, como diz o outro. Então, e aí eu abri esse discurso aqui para a gente falar sobre autorizações de reforma. Existem algumas autorizações que a gente precisa, algumas dúvidas que estão me vendo? Ok. Opa, voltou. A Solange está falando para a gente fazer a live de noite, que tem pouca gente participando. Mas vai ficar gravada, eu acho, né? Se a gente conseguir, a gente vai gravar a live. Fica aí para Vai. vocês assistirem com calma depois. Vamos falar então de autorização. Porque poucas pessoas entendem sobre isso, né? Quando você vai fazer uma reforma aqui na casa que você comprou, você vai precisar comunicar à prefeitura e pedir autorização, sim. Se for só pintura, igual a Andressa fez na casa dela, não precisa comunicar nada, não, né? Uma reforminha ali no banheiro, sem mexer em nada, não precisa comunicar nada. Agora, se for uma obra um pouco maior, aí a gente precisa. A gente tem a Tila e a Sheila. A Chia. Tila e Chia, tá? A Tila foi o que eu fiz na minha casa, que é uma obra. Parece grande, mas assim, eu não mexi em estrutura, então serviu só a Tila. Eu faço uma comunicação à prefeitura, pedindo autorização para mexer que eu não vou mexer em parte estrutural, né? Então, ali vou reformar o banheiro, vou tirar uma parede de lugar, isso é a tila. E a chia, quando a gente fala de já mexer na estrutura, né? Que aí precisa fazer cálculo estrutural. E aí precisa estar atento também, se for imóvel, na parte histórica, aí a gente já mexe com. Esse nome é um pouco complicado para mim. Soprintendência em italiano, que é o responsável por imóveis aí que estão na área histórica, né? Isso dificulta mais. Pedir autorização para eles demora muito mais para sua obra começar, tá? É mais burocrático. Então, agora, senhora Andressa, para sua próxima casa, a gente vai precisar tirar uma tila. Aí você vai precisar contratar um geômetra ou um arquiteto que vai fazer essa documentação, mas dentro desse valor que eles te cobram, já está incluso um acompanhamento da obra, né? Para ele Sim. saber se está tudo. Não é que ele está ali bonitinho acompanhando, fazendo parte de arquitetura, não. Mas ele vai acompanhar se o que foi definido está sendo feito e regularizado. E depois que fizer essa reforma, se mexeu em alguma parede, é sempre
é indicado, mais que indicado, é obrigatório fazer a atualização tanto no Comune quanto na agência de entrada. E isso tem custo também. Esse profissional vai te cobrar para isso. Então, se não mexeu em parede, beleza, só a tila normal e não tem problema. Agora, se mexeu em parede, além da tila, tem que fazer a atualização de planta, tá? Tanto no Comune como na agência de entrada. A maioria dos problemas que a gente tem na Itália é que esses dois não se falam. Então, quando a gente vai fazer um mato, algumas vezes vocês verem a planta da agência de entrada que está ali bonitinha, igual aquilo que você viu, mas no Comune ninguém nunca mexeu. Eu vendi uma casa que a gente teve esse tipo de problema e como a gente reforma e vamos olhar, né, a situação do imóvel, porque uma confusão. Centro histórico tem sempre que estar muito atento. Aí fui no Comune com o arquiteto, um moço falou: eu nunca vi essa atualização, ela nunca foi feita aqui no Comune, né? Por que ele fala eu nunca vi? Porque tem 40 anos que o homem está lá, né? Então é ele que faz todas as documentações da cidade, ele sabe tudo. E eu falei com ele, moço, mas não pode ser, porque o imóvel do lado foi vendido no leilão. Então, assim, em teoria, quem comprou no leilão, e foi um leilão que eu participei, tá? Eu falei, em teoria, quem comprou no leilão precisava ter. Ele falou, nem sabemos que esse imóvel foi vendido no leilão. Então, assim, uma falta de comunicação danada. Então, é bom, quando forem comprar, se não for comprar comigo, pedir esse consultor aí, né, que está vendendo o imóvel, olha, confere para mim ato de proveniência, como esse imóvel está chegando até mim, foi uma doação, foi herança, foi compra e venda, conferir a planta, está atualizado só na agência da entrada, está atualizado também no Comune, que mais? A APP, que é obrigatória, que vocês sabem a minha opinião sobre a APP, serve para nada, mas tudo bem, é obrigatório, então tem que ter. Tem app com validade de 1 ano e tem app com validade de 10 anos, tá? Às vezes eles fazem de 1 ano só para venda mesmo, porque é obrigatório. Só não é que tem uma importância. Por isso que eu falo, nem é tão importante, senão não fazia de 1 ano, fazia de 10 anos direto, né? Então, estarem atentos a essas documentações, né? Para não ser depois chegar uma surpresa com um problema no imóvel que foi adquirido. Quanto se paga para o arquiteto, Renato? Vai depender se vai ser uma tila, se vai ser uma chia. Vai depender do tipo de trabalho feito também. Pode ir aí de 500 até 3.000, 4.000. Depende. Depende do tipo de reforma que vai ser feito. No meu caso, foi 1.500 euros que ele me cobrou para fazer esse documento, essa permissão e atualização, tanto na agência dele em Trata quanto no Comune. 1.500 euros ele me cobrou, E a tá? tua obra foi uma questão assim de derrubou uma parede também, né? Acho que foi, né? Uhum. Derrubou parede, teve que cortar as paredes e tudo para passar os encanamentos novos. Isso daí não É. precisa de Ah, autorização, olha só. né? Eu até fiz aqui, ó. A edilícia libera, por exemplo, instalação de ar-condicionado. Você pode fazer sem pedir autorização nenhuma, tá? Reformar a parte de hidráulica não precisa de uma autorização. Não, Mas olha se só. você quiser ter depois uma declaração de conformidade do impianto, que é bom porque isso vai ajudar no meu habite, né? Então, que é a minha adbilitar. Aí ele vai fazer todo o processo, mas o hidráulico que faz ali, e depois a gente só comunica no Comune, mas não precisa de uma autorização. Roberta, querida, bom dia. Não, não acho. Bem sincero. A Roberta está perguntando: você acha que compensa comprar imóvel de leilão? Participei já em 2 e não compensa, tá? O que compensa de imóvel de leilão? Quando o imóvel ele está num
patamar mais alto, um valor mais alto. Nós estamos falando aí de imóvel de 300, 400 mil euros. Tem pouca gente participando, e aí você espera o processo acontecer e ele ser rejeitado aí por umas 2, 3 vezes sem ninguém estar participando. Mas imóvel barato, não. A minha amiga teve um mês atrás, ela acompanhou um processo de leilão e a casa saía de 80 mil euros, e é uma casa barata para aquela região que ela estava participando. Ela foi vendida a 180. Com 180, ela comprava uma casa já pronta ali na região, sem precisar fazer reforma ou documentação por causa de leilão. Então, não compensa, tá? Andressa, você quer comprar uma casa por leilão? Não. Chega. Até porque, né, Andressa? Como a Andressa mesmo sabe, se a gente procurar, ainda existem imóveis de oportunidade. Gente, eu tô com um imóvel de 40 mil, 2 quartos, cozinha ali no centro histórico de Deruta. A reforma ali é só pintar e trocar 3 janelas, sabe? Por leilão você tem que pagar o advogado que você vai ter que contratar, a procuração que você vai ter que mandar para cá, vai ter que pagar uma taxa de administração do pessoal do leilão. Então, não é que está livre disso. Tem gente que paga até imobiliária, e imobiliária por porcentagem. Se o seu lucro foi muito grande, a imobiliária tira uma maior porcentagem daquele valor do lucro ali, sabe? Então, eu sou meio pé atrás com o leilão. Depende. Tem que Depende querer muito. muito aquela casa, né? Não tem E outra como. coisa, você tem que estar aqui, porque eu aconselho o leilão para quem já está aqui. Você precisa assinatura digital, você precisa ter uma PEC, ou contratar um advogado. O mínimo do advogado que ele cobra, que eu tenho uma advogada para quem me pede, ela cobra 600 euros para participar do leilão. Se você perder o leilão, os 600 euros é dela. Se você participar de 10 leilões, só ali você gastou 6 mil. Não vejo Né? lógica. Agora, uma coisa fui eu que fiz tudo sozinha, participei sozinha, não gastei 16 euros de marca da bolo e só. Então, menos mal. Mesmo assim, a gente Menos fica mal. chateada, 16 euros jogados fora, né? Pois é. Andressa, você quer contar mais alguma coisa pra gente? Não, tranquilo, é isso. Eu queria compartilhar aí um pouco para o pessoal saber como é o processo de compra, primeira, segunda, né? Já que a gente está passando esse processo. Ah, Queria eu então vou fazer uma pergunta. Como foi a sua adequação aí a Gualdo Tadino, né? Porque muitas pessoas me perguntam, eu tenho medo de comprar e não me adaptar à cidade, né? Como que foi isso para você, já que você nunca tinha vindo em Gualdo Tadino? né? Então, eu brinco, né, que aqui é a metrópole, mas é porque quando tu mandou os links das compras, né, de várias casas, Gualdo foi o que mais me atraiu, porque tinha mercado, tinha estação, a prefeitura, né, a comune para resolver as coisas era perto, escola para Mariana, são fatores que a pessoa tem que olhar. E adaptação, assim, claro, a gente sente um pouco mais quando é tipo um clima mais tempo, chegou a -9, né? Então a questão do clima, a gente vai se adaptando ainda. Teve neve, né? Teve neve, né? Neve, querendo ou não, acumulou aqui a neve e tal. Então são alguns fatores ainda que a gente está se acostumando. Mariana na escola, o idioma, resolveu algumas coisas, mas é ao tempo, né? A gente vai fazer 5 meses que a gente está morando aqui. Mas a gente está se adaptando legal, adaptar a comida, ao modo deles, né, de sair e tal, mas aos poucos vai se acostumando. O Tempo que ao eu tempo. costumo falar é isso. Por que que eu fiquei em Perúdia? Que foi o lugar que eu cheguei. Se eu tivesse chegado em Bolonha, ou em Gualdo Tadino, ou em Roma, talvez eu estaria nessas cidades, Sim, né? Porque quando você chega, você já começa a criar raízes. Hoje a Andressa já sabe o supermercado preferido dela. Ela fala que tem um isso. bar de estimação, É o né, bar de Andressa? estimação. Já começou a frequentar ali a escola, a filha também aposta, o comune, então você vai criando essas Isso, raízes ali, né? E se a sua experiência é boa com aquelas pessoas que vivem naquele lugar, é ali que você vai ficar. Tanto é que você está comprando a segunda casa no mesmo isso. lugar, né? No mesmo lugar. Aham, no mesmo lugar. A cidade atende. Porque a gente assusta, né? Ai, 15 mil habitantes. A gente acha que às vezes não tem nada no 15 mil habitantes. Mas as cidades aqui, por serem pequenas, às vezes 5, 6, ela tem o básico para você, né? É diferente.
Então, às vezes a gente vem com aquele pensamento de que, nossa, mas 15 mil não deve ter nada nessa cidade. A gente tem até um shoppingzinho. Então, estamos no né? lucro, como diz o outro, né? Tem Então, estação de trem, né? E você tem já usou o trem estação. quantas vezes? Conta pra gente. Então, eu devo ter usado umas 3 ou 4 vezes. Porque Você foi a gente... aonde de trem? Então, eu fui devolver o carro em Roma, quando a gente alugou o carro um tempo. Ok. A gente... É, basicamente Roma. Basicamente Roma. A gente foi e voltou. E de trem. Tem uns horários, sei lá, Andressa, quantos horários tem aula? Em 6 por dia. Mas Hum. bem esquematizado você se resolve. É, mas você não Vai a usa Roma. no dia a dia, né? Porque as pessoas Não. têm a impressão que vai usar o trem todo dia, toda hora, né? A Solange está Isso. falando que adora Gualdo. Solange, quantas vezes você já usou o trem aí em Notera Umbria, Solange? Conta pra gente. Então é isso, eu Então, falo com o pessoal, gente, não se apegue muito a isso de querer uma casa onde tem estação de trem. Quem usa estação de trem é turista, né? a gente A gente usa usou carro assim, mesmo, para né? devolver carro, porque tinha alugado, essas coisas Ou assim. para ir para o Brasil, porque para ir para o Brasil também é interessante pegar. Exato. Já pega, já vai. Então, Mas assim, na basicamente minha 3 horas. metrópole, tá, Andressa, tem É o, a... o ônibus que me deixa na porta do Terminal 3 lá em Roma. Pois A é, aqui eu só Solange tenho também o já ônibus usou o até trem Perugia. 2 vezes. Faz parte, faz parte. Pois é. Então, assim, não se apeguem, gente, essa coisa de, tem que ter trem. Mas para que, como diz uma amiga minha, porque você vai ser maquinista, você vai trabalhar no trem, né? Porque quem usa trem é turista. A gente usa mesmo é carro. Vir Bem, para a Itália sem ter um carro, se você for vir para morar, é complicado. Olha quem chegou, a Daisy. Bom dia, Daisy. Então, assim, a gente usa mesmo é carro, algumas vezes a gente usa ônibus. Eu, quando vou para o Brasil, eu pego aqui na Piazza Partigiani o Suga, e que ele me deixa no Terminal 3. Então, eu prefiro do que o trem. É mais barato do que o trem, do que o tem trem. mais ou menos ali o mesmo tempo que o trem, porém, eu posso levar quantas malas eu quiser naquele bagageiro, sem sair trocando de trem de um lado para o outro, correndo para lá e para cá. Para mim é Exatamente. muito mais cômodo, né? É isso. A Solange veio para cá, ó, lá de Notera até Perúdia de trem. 2 vezes, Aí, tá ela falou, vendo? 2 vezes. Tá vendo? É isso mesmo. Então tá. Vou tentar salvar a live para vocês assistirem Tenta, aí. tenta Ai, que salvar. pecado, o pessoal tá chegando agora. Eu acho que a gente vai ter que colocar a próxima live 8h30 da manhã. Oito e sete e meia, oito e meia foi meia. O muito pessoal acorda cedo, mais né? tarde. É, pois é. Mas Ah tenta lá, salvar ó, e a deixar Daisy isso. vai de ônibus para Roma amanhã. É isso aí. Então, muito obrigada, Andressa. Gente, Obrigada a você. siga a Andressa lá no Morar é outra coisa, porque é muito útil. Você vai ver aí como que é o dia a dia da Andressa, da família dela, a experiência dela, os perrengues, né, Andressa? Às vezes tem uns É, perrengues, umas informações que ela está aprendendo aí. É isso aí. E todo me dia um siga pouco. aqui se você ainda não segue. Tô com 2 imóveis para vender em Deruto, assim, que é uma oportunidade. Estou procurando sócio para comprar. Tem alguém que está interessado? É oportunidade mesmo. Se não fosse, eu não estaria interessada, né? Verdade. Muito obrigada, Obrigada a todo Andressa, por mundo esse aí, né? bate-papo. E beijinho Verdade. para vocês. Obrigada. Um beijo, Tchau, gente. tchau. Valeu, valeu. Solange, Daisy, todo mundo, beijinho. Tchau, Beijo. tchau. Deixa eu ver. Eu sempre apanho para tirar isso daqui, viu, gente? Todo final das minhas lives é assim. Onde desliga? Deixa eu ver, acho que é aqui. Pronto, beijo, tchau.